Sejam bem-vindos aqui à correção da prova de língua portuguesa, tá? A prova vespertina do concurso de Diadema, pela banca Zambini, tá bom? Eu estou usando aqui o modelo de uma aluna que fez a prova de geografia. Então vamos lá, vamos resolver aí as questões de língua portuguesa. A questão número 1. Com base nas palavras grifadas, numere as colunas abaixo relacionadas. Pois bem, gente, ó, esse exercício aqui é de classe gramatical, as famílias de palavras. A banca quer saber se o candidato consegue identificar o que é um pronome, o que é um adjetivo, uma interjeição, um artigo, um substantivo, um advérbio. Bem, lembrando rapidamente, interjeição é fácil de identificá-la. Ela está sempre acompanhada de um ponto de exclamação, né? De exclamação, então a gente bate o olho lá, a gente passa o olho rapidinho pelas alternativas e encontra uma questão, uma palavra grifada que tenha um ponto de exclamação. Deixa eu colocar aqui, mudar de cor. Vou colocar aqui, cor verde. Beleza. Vejamos, ó. Eu já encontrei uma aqui, ó. O O. Ele tem aqui, ó. O. Ele tem um ponto de exclamação acompanhando. Então, ele só pode ser a interjeição, o número 1. Vejamos um pronome. Um pronome, ele é uma palavra que substitui um nome ou acompanha. Vejamos uma palavra que está aí acompanhando um nome ou substituindo. Aquele menino, ó. Aquele. Aquele também. Aquele é uma palavra que também. Ó, encontramos aqui o pronome. Ó, aquele ele tá acompanhando o nome menino. Então, ele é o nosso pronome. Adjetivo. Bem, adjetivo é muito fácil, né? Todo mundo lembra que adjetivo é aquela palavra não que ela dá falar que ela dá uma qualidade, pode confundir a pessoa, porque ela também pode indicar um defeito. Mas ela qualifica, ela dá uma característica para um substantivo. Vejamos então uma palavra que está dando uma característica para um substantivo. Na frase, aquela mulher é feia, ó, o feia, ele está dando uma característica para mulher, né? Relativa à aparência dela. Aquela mulher é feia. Então, nós encontramos o nosso adjetivo. Aí, o 4 que é o artigo. Deixa eu ir marcando aqui, ó. Ó, já foi o pronome, já foi o adjetivo. Nós estamos agora no artigo. O artigo, muito fácil de identificar o artigo, por quê? Porque nós temos poucos na língua portuguesa. Nós só temos o os, o a, o as, o u, e o uma, o uns, o umas. No caso do um e do uma, pode haver aí uma confusão com o numeral. Só que, reparem, não há numerais aqui nessa coluna para a gente identificar. Então, a banca foi boazinha. Como não há numeral, não há como confundir artigo com numeral. Então, o artigo ele serve para determinar ou para indeterminar um nome, né? Um substantivo. Vejamos se nós encontramos um ou um a no texto que está grifado. Nós temos aqui, ó, o sequestrador. Aqui, ó, o sequestrador. Já encontramos então o artigo, porque esse o está determinando o sequestrador. Não é qualquer sequestrador, não é um sequestrador qualquer, é o sequestrador. E vamos agora para o substantivo. Substantivo são aquelas palavras que nomeiam coisas, seres, ações, podendo ser concretos ou abstratos, né? Podendo ter uma existência própria ou depender de outra coisa, como as ações, por exemplo, os sentimentos, que não é amor. O amor é um substantivo abstrato. Já o amante, não, o amante é um substantivo concreto, porque é uma pessoa, né, que tem existência própria. Vejamos entre as palavras que sobraram, que estão grifadas, uma que constitui o nome de um ser. Que tal aqui, ó? Mulher está grifado e constitui aí o indivíduo, né, do gênero feminino. Sobrou o advérbio. Por exclusão, né? Se só pode ter uma frase lá sobrando agora, uma palavra grifada, que vai ser o ontem. Ó, o ontem está grifado, né? E sobrou apenas ele, só pode ser ele. Mas por que é um advérbio? Na prova, você não precisava saber nem a definição, porque sobrou só ele. Mas advérbio, né, são aquelas palavras que
modificam verbos, outros advérbios, adjetivos, ou mesmo uma frase inteira, indicando uma circunstância. Tempo, modo, local. E no caso aqui, ontem, indica aqui uma circunstância de tempo em que ocorreu a ação aí da oração. Um homem observava aquela mulher que é muito bela. Quando ocorreu isso? Ontem, tá bom? Por isso, vejamos aqui qual que seria aqui a resposta correta. Deixa eu só excluir aqui. A correta aqui seria a B, 246, 503, a sequência dos números. Porque ó, você vai colocando, você vai pegando os números aqui da coluna e vai colocando dentro dos parênteses e vai formar uma sequência. Aí você procura a sequência aqui embaixo e a resposta correta é a B, tá bom? A B, a sequência 246, 513. Vamos agora para a questão 2. Indique a alternativa em que o grupo de palavras que esteja na ordem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok. É bom observar aqui, ó, gente, ordem, ó. Lembra que lá em cima a gente observou que a questão estava perguntando sobre classes gramaticais? Sobre qual família de palavras cada termo grifado representava? Aqui a questão ela está perguntando sobre qual sílaba recai a tonicidade, qual sílaba é pronunciada com mais força. É sobre isso. Quando fala de oxítona, paroxítona, proparoxítona, entramos aí na regra de acentuação, tá? Na ortoépia, na parte que tratamos aí de onde recai a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Agora eu vou falar uma coisa interessante. E ordem, lembra que eu circulei ordem por quê? Porque é na sequência que for aparecendo. Tem que estar oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vamos lembrar que oxítona é aquela palavra onde a sílaba tônica, a sílaba pronunciada com mais força, é a última. E a paroxítona é aquela em que a sílaba mais forte é a penúltima. E a proparoxítona é aquela em que a sílaba mais forte é a antepenúltima. Ok? Então, isso é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos, para ficar mais fácil responder essa questão, eu recomendo que a gente faça uma divisão em colunas. Aqui, ó, vou dividir em colunas para vocês verem como que ficaria, ó. Espera aí, deixa eu... Aqui, ó. Ó. Eu dividi em 3 colunas aqui, ó. A primeira coluna, a gente vai encontrar palavras que sejam oxítona, na segunda paroxítona e na terceira proparoxítona. Se alguma palavra que não for oxítona da primeira coluna, você já pode anular toda a alternativa, ok? E uma observação muito interessante. A banca foi tão bacana conosco que ela colocou apenas palavras com acentuação. Isso mesmo, porque algumas sílabas tônicas não são acentuadas. Principalmente das paroxítonas. A maioria das paroxítonas não são acentuadas. A sílaba tônica delas não leva um acento gráfico, ali, um sinal gráfico que comprove para nós que tem o que é a sílaba tônica. Mas como todas as palavras aqui são acentuadas, a gente só tem que observar em qual sílaba caiu e contar. Por exemplo, vamos lá na alternativa A. Jacá. O acento caiu em qual sílaba? Caiu na última sílaba. Então é uma oxítona. Ó, lógico, caiu na antepenúltima. Então não é. Então o que eu vou fazer? Eu vou riscar a B todinha, ó. Vou riscar a B todinha. Eu risquei a B todinha por causa da palavra lógico, ok? Nem vou analisar as outras palavras dessa frase. Máquina caiu também na antepenúltima. Então também não é uma oxítona. Vou riscar tudo. Aí, vamos ver armazéns. Zen está na última. Então, é uma oxítona. Sobrou, então, 2 alternativas. Vamos ver a segunda coluna agora? Nós já vimos aqui as oxítonas. Agora vamos ver a coluna da paroxítona. A coluna da paroxítona, nós só temos 2 palavras para analisar. O além e o próton. Além, bem, essa palavra aqui, a sílaba tônica dela caiu na última sílaba. Além. Então, ela é uma oxítona também. Portanto, não pode ser essa alternativa, tá? Porque além
é uma oxítona. Agora, onde está o acento de próton? Está na penúltima, aliás, está está na primeira, e que no caso aqui também seria penúltima sílaba, né? Nesse caso, ela é uma paroxítona. Ela tem duas sílabas, não está no último acento, então é uma paroxítona. Olha onde recai aqui o acento. Beleza, encontramos a nossa resposta. A correta aqui é a D. Se continuássemos analisando, veríamos que a palavra flácidas, o acento recai na antepenúltima, o que combina aqui com a proparoxítona. Portanto, por isso que a D é a correta. Vamos agradecer novamente a Zambini por ter sido bacana e ter colocado todas as palavras com acentuação. Com uma acentuação gráfica, né? com sinal, para ficar mais fácil de identificar quais são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar e entendido por que a correta é a D. Agora vejamos a questão 3. Marque a alternativa em que estão os fonemas sonoros. Bem, os fonemas podem ser sonoros ou podem ser surdos. Os sonoros são aqueles em que há como posso dizer? As cordas vocais, elas vibram. Tá? Os sonoros, as cordas vocais, elas vibram quando esses fonemas são pronunciados. Enquanto que os surdos, não há vibração das cordas vocais. Bem, aqui você pode responder essa questão de duas formas. Uma, você pode pronunciar os fonemas, pronunciar o nome das letras, né? Ler as letras que estão aí, porque essas letras elas são grafemas, né? São representações dos fonemas. E ao lê-las, você tem que ter a percepção de se as suas cordas vocais estão vibrando ou não. Aí você consegue responder. Se vibrar, aquele fonema é sonoro. Se não vibrar, é surdo. Agora, você pode ficar meio confuso, ficar meio assim em dúvida se está vibrando, se não está vibrando. Talvez você não tenha a sensibilidade necessária para perceber por ouvido. Você pode colocar o dedo na sua garganta para sentir também essa vibração. E se mesmo assim você não tiver certeza, vou te dar uma dica de ouro. Use frases mnemônicas para decorar, para memorizar quais são os fonemas sonoros e quais são os fonemas surdos. Bem, as frases que eu uso são as seguintes. Para os fonemas sonoros, eu uso a seguinte frase: vaca, girafa e zebra jogam bola de gude. A inicial de cada uma dessas palavras é um fonema sonoro. Vaca, V. Girafa, G. Zebra, Z. Jogam, J. Bola, B. D. D. Gude, G. Todas essas palavras aí, essas palavras começam. Você pode tirar, por exemplo, a girafa, né? Porque tem good já com G. Mas, vaca, girafa, zebra jogam bola de gude. Todas as iniciais representam aí um fonema sonoro. Já para os fonemas surdos, eu recomendo outra, que é Xuxa foi pintar casa sem tinta. Essa aqui eu vou escrever aqui porque ela é curtinha. Vou escrever aqui para vocês, ó. Surdos. Fonemas surdos. Xuxa foi pintar. Essa frase é mais curtinha, eu vou colocar aqui, ó. Xuxa foi pintar casa sem tinta. Esses são as iniciais dessas palavras. No caso, eu coloquei com K porque o C é representado pelo fonema K, tá? O C é a letra, mas o som é de K. Então, Xuxa foi pintar casa sem tinta. Essas letras aqui, representam os fonemas surdos, aqueles que não vibram. O X, o F, o P, o K, o S e o T. Ok, se você for analisar, você vai perceber que marque a alternativa em que estão os fonemas sonoros. Então é uma alternativa onde só tem sonoro, não tem
surdo. Ó, na A eu não tenho nenhum X, nenhum F, nenhum P, nem o K, nenhum S, nenhum T. Então deve ser a resposta correta. Deve ser a A. A B, eu tenho o P, tá vendo? Eu tenho o P. Então já não é sonora. O P é surdo. Na C, eu tenho o T de tinta. Então também não é. Também tem o K de casa e o S de 100. Não pode ser. Agora a D, gente, ó, outra frase interessante para vocês decorarem. É mãe, mãe e tio. Mãe e tio são narigudos. Mãe e tio são narigudos. O que é esse? Qual o nome desse acento aqui em cima, ó? Ó, o tio, que aliás nem é um acento, né? É um sinal de nasalização. Esse sinal de nasalização, que é o tio, você pode falar assim, ó, mãe, porque lembra tanto o M, a palavra mãe, quanto o tio que está em cima do A. Mãe e tio, que é o nome do sinal, mãe e tio são narigudos, quer dizer, o M e o tio, a presença deles indica um fonema nasal, tá? Um fonema nasal. Ah, e no caso do A aqui na B, ó, tem um A aqui na B, o A, ele é uma vogal. Vogais, elas podem ser orais ou nasais, ok? Tônicas ou átonas. Mas quando falarmos de fonemas sonoros e surdos, estamos falando aí desses, perdão, é, não estamos falando aí das vogais. Estamos falando dos, ai, agora me deu branco, caramba. São ah, das consoantes, perdão, gente. Estamos falando das consoantes. Quando falamos de surdos e sonoros, falamos das consoantes. E as consoantes surdas são essas: o X, o F, o P, o K, o S e o T. E as sonoras são daquela outra frase que eu disse: vaca e zebra jogam bola de gude. Tá? Anotem aí. Beleza? Então é por isso que a correta é a alternativa A. Vamos agora subir e fazer a 4. Numere as colunas abaixo relacionadas. Nossa, a Zambini adora esses exercícios de enumerar a coluna. Vamos lá. Figuras de linguagem. Ó, antonomasia, metáfora, metonímia, catacrese, perífras, sinestesia. Isso que é tudo figura de linguagem. Figura de linguagem é quando a gente brinca com o sentido das palavras. É quando a gente brinca com o sentido das palavras, com a estrutura da oração. Quando a gente emprega as palavras e constrói frases de uma forma diferente para gerar um efeito especial, deixar a mensagem mais expressiva. É muito comum em textos literários, principalmente em poemas e romances com uma linguagem mais artística. Ok. A banca Zambini, né, aqui ela está querendo saber se o candidato sabe identificar esse tipo, cada figura de linguagem nas frases abaixo. Novamente nós vamos ter, né, palavras aqui embaixo, grifadas aqui, e vamos ter que identificar cada uma delas. Antonomasia, gente, é nada mais, nada menos do que um apelido, ok? Antonomasia é um apelido. Apelido. É quando você se refere a... Você não quer falar o nome de alguém, e então você usa uma expressão para se referir ao nome dessa pessoa. É que nem, por exemplo, Filho de Deus, para não falar Jesus. Ou então Dama de Ferro, para não falar o nome... Esqueci o nome daquela... Ai, era a primeira-ministra da Inglaterra. Quando vim meu nome à mente, eu lembro para vocês. Mas a Dama de Ferro era foi a primeira-ministra da Thatcher. Thatcher, acho que era isso, alguma coisa Thatcher. Era a primeira-ministra da Inglaterra. Para não falar o nome dela, as pessoas falavam Dama de Ferro. Então, eu gosto de dizer que a antonomasia é um apelido, tá? É um apelido, simplesmente. Vamos ver uma frase lá embaixo em que a palavra grifada ela representa um apelido? Ela está no lugar de um nome? Vejamos. Nas frases aqui embaixo, nós temos... Deixa eu ver. A humanidade agradece ao gênio da lâmpada as invenções que ele
legou. Ok. Essa aqui mesmo. Por quê? Porque gênio da lâmpada é Thomas Edison. Para não dizer a humanidade agradece ao Thomas Edison, preferiram dizer a humanidade agradece ao gênio da lâmpada, as invenções que ele nos legou. Todos sabemos que Thomas Edison foi inventor da lâmpada, que ele inventou mais de 1000, sei lá, acho que foi 1500 invenções diferentes. Então, ele só pode estar se referindo a Thomas Edison. Como preferiu colocar uma expressão em vez do nome Thomas Edison, nós chamamos de antonomásia, que é um apelido. Liga aí, antonomásia com um apelido. Vejamos outra palavra. Metáfora. Tá, metáfora, gente, é quando você faz uma comparação implícita. Quando você pega assim, você vê uma semelhança subjetiva entre duas coisas. Você fala que alguém é um touro, porque você está fazendo aí uma comparação implícita comparando força, vigor, né, dos dois seres. Se você falar fulano é como um touro, é igual a um touro, é semelhante a um touro, aí já é uma comparação. Porque você usou a palavra como, igual, semelhante. Agora, quando ela é implícita e direta, nós falamos que é uma metáfora, tá? Uma metáfora. Vamos encontrar, então, uma frase com uma palavra que está se referindo a outra coisa devido a uma comparação implícita de semelhança? Vejamos. Propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Ó, de cara. De cara nós encontramos aqui, ó, a alma. A propaganda é a alma do negócio? Não pode, que o negócio não é um ser vivo, não é um ser humano. Tipo, não tem alma, não tem espírito um negócio. O negócio tem fundamento, tem coisas importantes. Ó. A propaganda é a alma do negócio. Quer dizer, a propaganda é a essência do negócio. A propaganda é a coisa mais importante do negócio, é a base do negócio, é o princípio do negócio. A propaganda, então, alma, está fazendo uma comparação assim de importância, de essência entre as palavras, de essa relação. Por isso, alma aqui está sendo empregada como uma metáfora, pois alma não pode estar no sentido próprio dela aqui, no sentido dicionário. Não pode ser o espírito, a representação espiritual do negócio. Ok, então já encontramos aqui duas, antonomásia e metáfora, né? Que é uma comparação. Vamos ver agora a metonímia. A metonímia, ela lembra muito a metáfora, é parecido com metáfora. A metonímia é quando você substitui uma palavra por outra por um sentido de proximidade, de ligação. São duas palavras que elas têm alguma relação, uma intimidade entre elas. Então, devido a essa aproximação entre as palavras, você usa uma no lugar da outra. É muito comum, muito comum. É quando você diz que você usa cotonete em vez de hastes flexíveis com pontas de algodão. Quando você fala que usa bombril em vez de esponja de aço. Quer ver uma metonímia bacana? Li Machado de Assis, em vez de eu li o livro do Machado, eu li o romance do Machado de Assis, porque não é possível ler o Machado de Assis, a não ser que você lembrar ele, né, tocando o corpo do Machado de Assis. Do contrário, você leu a obra. Então, isso seria uma metonímia. Vejamos aí se a gente encontra uma metonímia nas frases abaixo. Uma palavra que está sendo indicando uma outra por proximidade de ideia. Vamos lá. Era difícil resistir a uma taça daquele porto. Uma taça. Ó, era difícil resistir a uma taça daquele porto. Será que era difícil resistir a uma taça? Ou ele quis dizer que era difícil resistir ao conteúdo, ao vinho daquele porto? Porque daquele porto está se referindo ao vinho do Porto. Um vinho muito doce, né, feito lá em Portugal, que tem muito álcool, o grau alcoólico dele é altíssimo. Então, será que taça aqui não está no sentido de vinho? Aí você repara que, ó, não há uma relação entre o conteúdo, né, e o recipiente. Ó. A taça é o recipiente e o conteúdo é o vinho. Em vez de falar o conteúdo que é o vinho, eu falo o recipiente, a taça. Você não bebe uma garrafa de vinho, você bebe o vinho da garrafa. Entenderam aí a relação? Então, por isso que taça aqui é uma metonímia.
Então, vamos assinalar aqui de novo. Aqui, ó, metonímia, né? Que é uma semelhança. Nem vou anotar aqui não, porque está sendo com uma letra tão feia. Então, não vou anotar não. Mas aqui, ó, metonímia é uma semelhança. Catacrese. Catacrese, gente, é quando, por não haver uma uma palavra melhor, você pega e usa uma outra palavra. Você empresta uma outra palavra. Que nem, por exemplo, você desconhece o nome técnico para o céu da boca, né? Que é o palato. Você fala, então, céu da boca. Quando você fala dente de alho, eu nem sei o termo dentro da botânica lá, da biologia, como que se chama o dente de alho. Mas deve ter um nome para cada parte do alho. E nós chamamos de dente. Não falamos covas dos dentes, aliás, né? Cova dos dentes para falar do orifício, aquela depressão dos dentes, nós falamos cova dos dentes. Cova é onde se sepultam os mortos, entenderam? Então, quando você usa uma palavra no lugar da outra por falta de um nome melhor, nós chamamos de catacrese. Quer ver um exemplo bacana? Orelhão. Orelhão. Na verdade, é telefone de uso público. Nós chamamos de orelhão. Por quê? Porque a gente vê uma semelhança ali com uma orelha gigante, sei lá. Beleza, então isso é uma catacrese. Vejamos uma frase que tem uma expressão de catacrese. Vamos descer. Catacrese. Vejamos. Sua infinita falta de alegria. O pé da mesa quebrou. Aqui, ó. Aquele suporte da mesa, a mesa ela tem 4 suportes. E esses suportes nós chamamos de pés. Mas quem tem pés são seres humanos. Ok? Seres humanos têm pés e pernas. Mesa tem suporte, seria um tipo de suporte. Colunas, né, que seguram o tampo da mesa. Mas nós chamamos de pé. Beleza, vamos agora, nós já encontramos aqui tanto catacrese, autonomase, metáfora, metonímia, perífrase. Então, lembra da antonomase, a primeira lá em cima? Ela é um tipo de perífrase. A perífrase, essa aqui, é quando você usa de um certo rodeio para se referir a algo, principalmente nomes de lugares. Um circunlóquio, era o nome que você usava antigamente, circunlóquio. Que é isso? Você faz um rodeio, você usa várias palavras para se referir a um nome de um lugar, a um nome de uma coisa. Isso é uma perífrase. É muito útil quando você está escrevendo uma dissertação na prova. Você não quer se repetir, aí você usa toda uma frase para se referir a uma coisa só, uma palavra. Vejamos onde isso ocorre lá embaixo. Sua infinita falta de alegria o tornava às vezes uma pessoa incômoda. Falta de alegria? Será que falta de alegria não significa tristeza? Em vez de falar tristeza, ele disse falta de alegria. Sua infinita tristeza o tornava. Poderia ser então tristeza. Em vez de uma palavra, usou 3. Falta de alegria. Isso é uma perífrase. Ok? Só sobrou uma então agora. Praticamente só sobrou essa expressão aqui, ó. Cores berrantes. Cores berrantes. Cor está relacionado ao sentido da visão, não tá, gente? Berrante não está relacionado ao sentido da audição. Aposto que a última das figuras de linguagem para nós identificarmos deve ser a sinestesia, que é a mistura, a combinação de sentidos. Vamos subir e verificar isso? Aí, ó, sinestesia. Como eu tinha dito, ó, sinestesia é o sentido que faltava. Maravilha, pronto. Então, a alternativa correta, a sequência correta, vai ser a 243, 156. Aí, ó, é a A. Aqui, ó. Deixa eu marcar. Aqui, ó, essa aqui. 243, 156. Alternativa A. Perfeito. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Indique a alternativa em que o verbo esteja no pretérito mais que perfeito. Olha, as questões de verbo eu acho que são as mais difíceis. Contudo, essa aqui tá facinho. Por que tá super fácil?
Porque o pretérito mais que perfeito, ele tem aí uma terminação muito fácil de ser identificada. O pretérito mais que perfeito, nós identificamos ele porque os verbos terminam em, deixa eu colocar aqui em verdinho, em ara, né? Tipo, amar, amara. Em era, tipo, comer, comera. E ira, tipo, dormir, dormira. Então, a gente já podia já ir cortando todas as alternativas com verbo que não terminem em ara, era e ira. Por exemplo, a, na alternativa A, agora eu leio. O verbo, ó, tá, eu leio. Leio. Não terminou nem com ara, nem com era, nem com ira. E leio é agora, ó. Agora. Tá indicando presente, gente. Mesmo que você não conhecesse conjugação verbal, só da palavra agora tá aqui. Agora eu leio. Dá pra saber que tá no presente do indicativo. Então, vamos cortar todinha essa alternativa. A. Vamos pular a B, porque ela que está correta. Vamos analisar a C. C. Ele trancou a porta. Trancou, ó, trancou, ou não tem ara, nem era, nem ira. Então não pode ser mais que perfeito. Ele trancou a porta. Isso aqui está indicando o passado. É o pretérito perfeito. Vamos cortar fora também. Passado é pretérito, tá, gente? Acostume-se com a ideia que passado, na gramática, nós chamamos de pretérito. E a D. Depois de entrar, ela trancava a porta. O verbo terminou aqui, ó, nós temos o verbo entrar e o verbo trancava. Nenhum dos dois termina em ara, nem era, nem ira. Esse vá, ele indica um imperfeito, o pretérito imperfeito. Porque, ó, nós sabemos que ele começou a trancar assim que a porta, que depois de entrar, depois que ele entrou no recinto, ele começou a trancar a porta. Mas quando exatamente ele parou de trancar a porta? Ó, ele trancava a porta. O vá, ele indica o pretérito imperfeito, que é um tempo em que passa uma certa ideia de continuidade. Ele começou, mas nós não sabemos exatamente quando ele parou de fazer a ação. Agora vamos analisar a correta aqui, que é a B, que é a alternativa correta, a B. Quando cheguei, ó, uma pista para encontrarmos o pretérito mais perfeito é que ele sempre indica o passado em relação a outro evento passado. Então, o primeiro evento passado é a chegada. Quando cheguei. Então, primeiro houve um evento que já foi, é passado. Quando cheguei. Aí o segundo evento indicado, ó, ele já trancara a porta. Peraí. O ato de trancar a porta ocorreu antes ou depois de eu chegar? Antes de eu chegar. Portanto, isso é o pretérito mais perfeito. É quando uma ação ocorre antes de uma outra ação que já está no passado. O ato de trancar a porta ocorreu num passado anterior ao ato de chegar. Compreenderam? E mesmo que você não soubesse fazer essa análise, ó, basta ter identificado o verbo que termina com ara, tá bom? Verbos terminados no infinitivo com ar, eles vão ser conjugados com o final ara, tá? Trancar, trancara. Então, viram como era fácil identificar que é a B? Maravilha. Vamos agora fazer a próxima questão. Questão 7. Peraí, 6, perdão, né? Questão 6. Vamos ver a questão 6 agora. Indica a alternativa que apresente oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó, quando entra aqui em questão de orações subordinadas, gente, tem pano pra manga, tá? Eu vou depois deixar uma aula aqui no canal para vocês, falando em detalhe cada uma dessas orações. Aliás, vou fazer uma aula para cada uma mesmo, uma aula para cada tipo. Mas aqui, então essa questão aqui eu vou tentar resolver assim de uma forma mais direta possível. Primeiro, vamos verificar se todas aqui são orações subordinadas substantivas. Vou fazer uma análise rápida. Vamos tentar trocar todas as orações que estão em destaque pela palavra isso ou disso. Se for possível, então, porque ela é uma oração subordinada substantiva. Vamos lá. Vamos ter a prova disso. Ó, de que é bom ler as obras de Fernando Pessoa? Na alternativa A, eu posso falar, vamos ter a prova disso. Ok, é uma oração subordinada substantiva. Quando você consegue trocar a oração toda por isso, por disso, é porque é uma oração subordinada substantiva. Mas repare um detalhe, uma coisa muito interessante. Tem uma preposição aqui, ó, a preposição de. Se tem preposição de, indica que é uma objetiva indireta, e nós estamos procurando uma direta, tá bom?
Então, não pode ser A, por causa desse D aqui, tá? Por causa desse D não pode ser A. Vou cortar fora, ó. Não pode ser a D. Não pode ser a alternativa A por causa dessa preposição D, que vai indicar aí um objeto indireto. Vamos ter a prova de que. Agora B. Sua conclusão foi que é. Sua conclusão foi isso. Bem, o foi é o verbo ser. É um verbo aqui de ligação. Então, o verbo de ligação, ele não vai indicar um objeto, não vai indicar, ele não vai ligar, ele não vai introduzir uma oração que sirva de objeto. Então, por causa da presença do foi, eu já posso afirmar que a oração subordinada aqui, ó, que é bom ler as obras de Carlos Drummond, não pode ser uma objetiva direta, porque oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que tem função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. E que é bom ler as obras de Carlos Drummond não é objeto do verbo ser aqui, ó. Sua conclusão foi. Provavelmente isso aqui deve ser uma predicativa, porque tá. Isso aqui estaria se indicando, né, uma classificação para conclusão. Agora, vamos ver a C. Vamos provar que é bom ler as obras de Machado de Assis. Vamos provar isso. Vamos provar. Provar o quê? Qual que é o objeto direto de provar? O objeto direto de provar é que é bom ler as obras de Machado de Assis. Então, por causa do verbo aqui, ó, provar, que é transitivo direto, né? Quem prova, prova algo. Eu sei que a oração subordinada, ela é objetiva direta. Reparem, não tem aqui, ó, nenhuma preposição. Então, não é objeto indireto, é objeto direto mesmo. Agora a D. Por que não a D? Bem, a D... deixa eu cancelar a B aqui, ó. Cancelar a B, cancelei a B. E por que não a D? Convém que você esteja aqui amanhã. Convém isso. Então, para ser uma oração subordinada objetiva direta, teria que ter um sujeito na oração principal. E aqui, convém, não tem um sujeito. Não tem um sujeito aqui. Provavelmente essa aqui é subjetiva, uma oração subordinada subjetiva. Que você esteja aqui amanhã deve estar exercendo a função de sujeito de convém. Que você esteja aqui amanhã, convém. Convém, né? Seria bom. Que você esteja aqui amanhã, seria bom. Algo assim. A sua presença aqui amanhã é boa. É boa a sua presença aqui amanhã. Algo assim. Então, a D, por não ter sujeito na oração principal, também está errada. Sobrou apenas a D. Sobrou apenas a C, perdão. Sobrou a C como correta. Tá? Vocês entenderam por que a C está correta? Porque vamos provar. Provar o quê? O que vem depois do verbo, então, é objeto direto. Que é bom ler as obras de Machado de Assis. Tudo isso é objeto direto do verbo da oração principal. Vamos provar. É a oração principal, o verbo é provar, transitivo direto, pede objeto direto. Então, essa é a resposta correta. É a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu vou falar para vocês. Na minha opinião, a parte mais legal da gramática é a análise sintática, a gente fica analisando essas orações subordinadas. Assim, exige muita assim, sensibilidade para analisar a estrutura das orações. Mas vamos prosseguir. 7. Essa 7 aqui, gente, ela é problemática. Por que ela é problemática? Porque, ó, eu não sou alarmista, eu não sou de ficar incentivando ninguém a pedir para recurso, não, fazer recurso, não. Mas no caso aqui, ó, o gabarito diz que a correta seria a B. Mas tem algo muito estranho, eu não concordo. Eu acho que não tem nenhuma alternativa correta aqui. Para mim, se houvesse uma alternativa correta, ela teria que ser uma que não está aí. Seria tipo AC, tipo coluna 1 AC, coluna 2 B, D e C. Por quê? Na C, nós temos tanto tritongo quanto hiato. Ó, tritongo é quando nós temos numa mesma sílaba três vogais, sendo duas semivogais e uma vogal. E olha só na C, gente, vamos analisar a C. A palavra sequoia. Sequoia, ela tem dentro dela tanto a presença aí de um tritongo, né? O secoi, ó, secoi. O
o U, sequoia. Sequoia. Eu acho que eles não consideram que tenha. Que aqui tenha um tritongo na sequoia. Por quê? Sequoia não pronuncia o U. Ó, coi, coi. Não tem o som do U. Por não ter o som do U, eles vão considerar que aqui só tem um hiato. Deixa eu ver se na B eles colocam sequoia na coluna do tritongo ou do hiato. Na B. Coloca ela no. Ih, a B coloca ela na sequoia no do hiato. No do hiato. Então, muito estranho. Uruguai. Uai, ó. Eu só pronuncio U, A e o I. Então, aqui tem um tritongo. E quão. O U, o A e o O são pronunciados. Então, eu tenho um tritongo. Mas o sequoia, eu não teria um tritongo aqui, porque eu não pronuncio esse U depois do Q. Eu falo sequoia. Coi, só sai o O e o I. Então, seria apenas um ditongo aqui. É um falso tritongo. Mas, de qualquer forma, ó, vejamos, vamos analisar palavra por palavra. Ó. Iguais, tritongo. Averiguei. Averiguei. Tem o U, então, som do U. Então, também temos um tritongo. U, E e I. Deixa eu ir circulando aqui para vocês, ó. Pera aí, verde mesmo. Tá. Aqui. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho um tritongo, iguais. Porque, ó, U, A, I. Iguais. Averiguei. Também tem um tritongo. U, E, I. Delinquiu. Quiu. Quiu. Esse delinquiu. Aqui eu não considero que tem tritongo aqui, não. Aqui eu considero que tem apenas um ditongo. Esse kill. Não aparece o som do U, tá? Não aparece o som do U. Então, não basta ter apenas as letrinhas. Tem que ser pronunciado, sabe? Tem que ser pronunciado. E o Saara? Aqui nós vamos ter um hiato, né? Separando os dois A. Creem. Temos aqui um hiato, separando os dois E. Voo. Temos um hiato. Poeira. Temos um hiato. E meeiro. Temos um hiato, né? No caso aqui de poeira e meeiro, também temos ditongo, mas na questão aqui não tem nenhum ditongo para ser procurado. Agora em sequoia, nós temos uma separação aqui e outra aqui. Então, quer dizer, nós temos um ditongo formado por O e por I, não temos tritongo, e temos um hiato. Na C temos um hiato. Uruguai, nós temos um tritongo. Guai, nós temos o som do U, então nós temos um tritongo. E quão, nós também temos um tritongo, por causa do quão. Tanto aqui, ó. E lagoa. Lagoa, nós vamos ter um hiato aqui. Vamos ter doer um hiato aqui. A horta vamos ter um hiato aqui. E preencher vamos ter um hiato aqui. Agora vamos analisar aqui, ó, a resposta que eles deram, que é a B. B. Diz que a coluna 1, tritongo, nós temos tritongo aqui na A. Na A, temos tritongo mesmo. Iguais e averiguei. Deliquil eu não concordo que seja tritongo, não. Porque não pronuncio U. A C. Diz que a C tem tritongo. Tem no Uruguai e tem no quão. E a D. Na D diz que também tem tritongo. Estranho. Onde está o tritongo na D, gente? Lagoa, doer, a horta e preencher. Onde está o tritongo na D? Muito bizarro isso. E a coluna 2? Diz que tem hiato na B. Saara tem, Creem tem, Voo tem, Poeira tem, Meiro. Perfeita, B. E a D? Hiato na D. Sim, Lagoa. Sim, do a horta tem. Nós temos o hiato. Mas na C, nós também temos um hiato aqui em sequoia. Então, muito estranho. Não tem uma alternativa perfeita aqui na 7. Ok? Então, eu cancelaria a questão 7, tá? Se alguém aí sabe porque como essa minha correção saiu um pouco tarde, já deve ter saído aí
os recursos, pedir recurso, a resposta da banca. Se alguém aí tem uma explicação do porquê que a resposta da 7 é B, se tem uma boa explicação, por favor, coloca aí nos comentários do vídeo, tá bom? É vivendo e aprendendo. Aí nós aprendemos juntos aí o porquê que a resposta correta é a B. Eu acredito que é porque alguém comeu bola. Erraram, teve um deslize. Agora, se por acaso eu que não estou analisando direito, por favor, alguém aí, lembre aí, porque eu consultei aí, ó, gramáticas aí, não encontrei explicação, tá bom? Vou aguardar aí que alguém pronuncie e dê uma pista aí para nós. Vamos para a próxima questão, então. 8. Assinale a alternativa em que a concordância verbal esteja correta. Nossa, essa aqui tá com a imagem bem ruinzinha, gente. Desculpa aí. Assinale a alternativa em que a concordância verbal esteja correta. Fez-se cerca de 100 anúncios. Ó, estão me dizendo aqui que o vídeo está ficando muito longo, então eu vou dar uma acelerada. Ó, fez-se cerca, ó, concordância verbal. O verbo deve concordar com o seu sujeito. Fez-se cerca de 100 anúncios. A B, eu vou logo fazer as duas, a B também junto. Ó, teve-se de conseguir subsídios, porque a explicação é a mesma. Fazer e ter são são verbos transitivos diretos. Com o seguido de ser, indica que estão na voz passiva, que o que vem à frente deles tem função de sujeito. Então, eles devem flexionar se o sujeito estiver no plural. Isso quer dizer o quê? Cerca de 100 anúncios, né? Anúncios está no plural, portanto, fizeram-se. Deixa eu ver se consigo escrever aqui, fizeram-se. Deixa eu ver aqui. Fizeram-se. Tá? Cerca de 100 anúncios. E tiveram-se de conseguir subsídios, tá bom? Para concordar com o sujeito. Agora eu vou falar um detalhe para vocês. Pela regra, não poderia haver esse de aqui, essa preposição. Eu fiz uma vasta pesquisa do porquê que tem esse de. Por que tem esse de aqui, já que é um verbo transitivo direto, tá? Mas ainda não consegui encontrar uma resposta. Eu vou continuar aqui pesquisando, depois eu faço um vídeo para vocês só sobre a curiosidade dessa frase aqui, tá? Como que ela pode ficar na voz passiva com a preposição. E C, vamos ver a C. A maior parte deles recusou segui-lo com temor do poder da regente. Bem, quando tiver essa expressão aqui, a maior parte, você deve colocar no singular. Pelo menos é o que a maioria dos gramáticos, né, defendem. Que com a maior parte, ou a maioria, grande parte, todos esses coletivos, expressões coletivas, partitivas, né, deve-se conjugar o verbo no singular. Há gramáticos que defendem que se houver um termo especificador, né, acompanhando a expressão a maior parte, você pode concordar com esse termo especificador. Então, a maior parte deles recusou ou recusaram. Você pode concordar o verbo recusar com deles e virar deles recusaram ou recusou. O mais aceito é o singular, tá bom? Mas se estivesse no plural também não estaria errado, segundo alguns gramáticos. Como entre eles, por exemplo, o professor Pasquale, eu acho que foi ele mesmo que eu li, que ele defendia, né, que por uma questão assim de expressividade, depende do que você está querendo destacar, o especificador ou o núcleo do sujeito. Se for o núcleo do sujeito, você vai colocar no singular concordando com a maior parte. Se for o especificador, você coloca no plural. Vai depender da intenção de quem está se escrevendo, da ideia que quer passar. De qualquer forma, não está errado. A maior parte deles recusou segui-lo com temor do poder da regente. Agora D. Houveram alunos atrasados. Bem, esse aqui é um clássico. Sempre que o verbo haver tiver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, que mais? Ocorrer, acontecer, e tempo decorrido, como há dias, há anos. Nesses casos,
ele será impessoal. O que quer dizer impessoal? Ele não tem sujeito. E por não ter sujeito, ele deve aparecer sempre na terceira pessoa do singular. No caso dessa frase aqui, seria houve. Houve alunos atrasados, né? Lembrando, sempre é bom lembrar, quando a gente fala do haver, que quando nós usamos o verbo existir, ele tem sujeito, tá? Se nós trocássemos o haver pelo verbo existir, seria existiram alunos atrasados, tá bom? O verbo existir, ele tem sujeito normalmente, então seria existiram alunos atrasados. Mas como é o verbo haver que está aí, no sentido de existir, então ele fica no singular. Houve, tá? Houve alunos. Eu vou até escrever aqui para vocês. Essa é uma regra clássica, mas é sempre bom repetir, porque sempre tem em tudo que é concurso. Não falta, tá? Não falta mesmo. Então, a correta aqui, no caso, é a C. Tá bom? A maior parte, o verbo aqui, ó, vai concordar com a maior parte no singular. Guarda aí, a maior parte, grande parte, a maioria, todas essas expressões partitivas. Vamos agora para a 8. Indique a alternativa em que o uso de vírgula esteja correto. Tá, vamos fazer rapidinho essa aqui também. No fim da meia hora, ó, vou dar uma dica para vocês. Não se pode separar termos que tem alguma função sintática, como eu posso dizer, uma dica bem fácil para vocês fazerem vírgula. Eu já ensinei na outra correção de vocês retirarem o que está entre vírgulas. Mas a outra dica que eu queria dar para vocês é que se a expressão que está isolada ela é necessária para que a outra palavra, o termo que está do lado dela, faça sentido, se ela está completando o sentido daquela expressão da qual ela foi separada por vírgula, então está errado, tá? Quando termos são necessários para completarem o sentido um do outro, não podem estar separados por vírgula. Ó, vamos começar da D para A, tá? Porque A é a correta, então vamos deixar ela por último. Olha a D. Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu. Ó, essa vírgula aqui, ela tá errada. Por quê? Porque o não lhe posso não lhe posso dizer é uma expressão completa. Esse não é um advérbio que está modificando o posso lhe dizer. Por isso, já que esse não ele está modificando o posso lhe dizer, ele não pode ser separado do posso dizer por vírgula. Por isso está errado. O correto seria não lhe posso dizer com certeza. Aí você poderia colocar uma vírgula aqui. Por quê? Está separando duas orações coordenadas. Respondi eu, você poderia colocar uma vírgula, um travessão aqui para separar o respondi eu do restante. Agora a C, deixa eu cancelar essa. Tá? Ó, a C, João, onde comprou, vírgula, esse livro? Essa vírgula está errada. Por que ela está errada? Simples. Esse livro é complemento, é objeto do verbo comprar. Ó, João, onde comprou? Comprou o quê? Esse livro, tá? Esse livro está completando aí o sentido aí do verbo comprar. Senão ficaria muito vago. João, onde comprou? Do que ele está falando? Comprou esse livro. Ah, está falando de ter comprado aquele livro. Entendi agora. Então, tá errado por ter colocado uma vírgula aí entre o objeto e o verbo. A B. Ele sairá daqui logo. Ou eu me desligarei do grupo. Bem, esse daqui logo, gente, que está isolado aqui, ó, não é necessário essa vírgula. Aí, na verdade, nem essa aqui, ó. Nem essa outra também não há necessidade, né? Ele sairá daqui logo. Esse daqui logo, ele é uma adjunta adverbial Aqui fica meio assim, porque o daqui indica lugar e o logo indica tempo. Tá mais para um modo, né? Ele sairá daqui logo. De qualquer forma, tá passando aqui uma ideia de que algo vai acontecer logo. Bem, esse daqui logo é uma adjunta adverbial do verbo sair.
Ele está completando aí o sentido aqui do verbo sair. Então não há necessidade. Ele está no final da oração. Como está no final da oração, que é a oração inteira, ele sairá daqui logo. Portanto, está no lugarzinho certinho dele. Juntos adverbiais no final da oração não precisam ser separados por vírgula. E não precisa separar essas duas orações aqui com vírgula também. Ó. Ele sairá daqui logo, vírgula, ou eu me desligarei do grupo. Apesar de que esse ou está passando aqui, nesse caso, uma ideia de oposição, de adversidade, né, de contrariedade. Quando há uma ideia de contrariedade, a vírgula ela é permitida. Então, digamos que essa vírgula aqui antes do ou, ela se torna meio que opcional, tá? Porque se há uma ideia de adversidade, de oposição, você pode separar as orações por vírgula. Mas essa primeira vírgula entre o verbo e o daqui logo não é necessária. Vejamos então o que sobrou para nós. Sobrou aqui a alternativa A. No fim da meia hora, ninguém diria que ele não era mais afortunado dos homens. Aí nós entramos numa sequência, ó. Conversava, chasqueava e ria. Temos uma sequência. Quando tem sequência, com termos equivalentes, né, com função sintática equivalente, o conversava, o chasqueava e o ria tem uma função equivalente. Então nós vamos separá-los por vírgula, tá correto. E ria, e riam todos. Ó, e ria é um sujeito, temos um sujeito. E riam todos é outro sujeito. Sujeitos diferentes, orações com sujeitos diferentes, são separados por vírgula. Guarda essa aí. Orações com sujeitos diferentes são separadas por vírgula. E ria tem um sujeito, e riam todos tem outro sujeito. Então, portanto, essa vírgula está correta. Essa vírgula antes entre o chasqueava, essa aqui, ó, entre o chasqueava e ria, é que não concordo muito com ela, tá? Porque no final de uma sequência você não usa um vírgula, você coloca só o e. Porém, como há uma repetição de e ria, e riam todos, provavelmente a vírgula está aqui pela repetição da conjunção e. Porque sim, quando há repetição da conjunção e, você pode colocar a vírgula antes do e. Ok? Então, é por isso aí que a alternativa A está correta. Vamos agora para finalmente a última questão. Vamos lá. Questão 10. Existem dois tipos de predicativo do sujeito e do objeto. Correlacione a coluna A com a coluna B e assinale a alternativa correta. Nossa, como a Zambini adora isso, gente, de relacionar coluna. Vamos lá. Ó, essa aqui eu vou falar para vocês rapidinho. É muito simples, ó. Deixa eu colocar aqui no verde. Simples assim. Predicativo do sujeito é um termo, né, que faz parte do predicado, tá lá na parte do verbo da oração, só que ele se refere ao núcleo, ao núcleo do sujeito. Já predicativo do objeto é uma palavra, né, um adjetivo, uma palavra com função de adjetivo que está lá no predicado, lá na parte do verbo, só que ela se refere a um objeto, uma palavra que está ali do lado dela mesma, ali no predicado. Então, todas as palavras aqui, ó, que estão no predicado, que se referirem ao núcleo do sujeito, a uma palavra, a um substantivo que está no sujeito, ela é predicativo do sujeito. E se tiver palavra no predicado que se refere ao objeto, é o predicativo do objeto. Vamos ver uma por vez? Ó, a tentativa foi inútil. Ó, o predicativo foi inútil. O foi é o verbo, e sobrou inútil. Inútil está se referindo a quem? A tentativa que foi inútil. Portanto, é um predicativo do sujeito, porque tentativa é o núcleo do sujeito. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui seria do 1, sabe? Seria da coluna 1. Vou colocar aqui coluna 1. Todo aquele amor deixava-o insensível. Insensível, ó. Insensível. Essa palavra aqui, ela está se referindo a quem? Quem que é insensível? Todo aquele amor, ela está se referindo ao amor, que era insensível, ou ao o? Ao o. Esse pronome átono aqui, ó, ao objeto. Deixava o. O ele tem função de objeto. E o insensível aqui é o o. Esse o aqui é o e, que na verdade esse o, ele equivale a um ele que nós não sabemos quem é. Deixava o insensível. Então, o é insensível. Então, nós temos aqui coluna 2. Coluna 2. Nós temos um predicativo do objeto. E o menino abriu a porta ansioso. O ansioso
está se referindo a quem? A Porta que estava ansiosa? Não, porque senão estaria ansiosa. Quem é ansioso aqui? É um menino. Então, nós temos coluna 1. Coluna 1. Ele telefonou-me consternado. Esse consternado aqui, esse consternado, ele se refere a ele? Ele é que estava consternado? Isso mesmo. Ou é o me? Não. Me sou eu. Eu não estou consternado. Quem está consternado é ele. Tá? Consternado. Ele está consternado. Chamavam-lhe de covarde. Covarde. Quem é covarde? Só pode ser o Lê, né? Só sobrou o Lê aqui para postar o... para indicar. Ah, esqueci de falar o consternado. Ele é da coluna 1 também, né? Consternado. Coluna 1. Que é sujeito. E temos aqui o covarde, que é objeto. Lê é objeto. Então, nós temos o predicativo do objeto. Deu a sequência. Vamos ver aqui, ó. Qual que é a sequência correta, então? A 10, a sequência correta vai ser a... Opa, deixa eu colocar aqui. A D. A D. 1. A, isso mesmo. C. Isso. E D. Isso, e a 2 é B e E. B e E, perfeito. Já encontramos ela. Então a correta é essa aqui, ó, a D. Deixa eu marcar aqui para vocês. Peraí. Essa aqui, ó. Prontinho. Tá, gente? Desculpa esse barulho aí de fundo, gente. Desculpa esse barulho de fundo. Vamos ver se o nosso editor consegue tirar esse barulho de fundo aqui, que o ambiente tá meio barulhento. Mas eu espero que tenha sido esclarecedor, que eu tenha ajudado a vocês. E eu prometo depois fazer aulas específicas com cada um dos temas, tá? Onde nós vamos trabalhar com mais detalhes. Por favor, deixem aí comentários a respeito aí da resolução das questões. Se vocês discordam de alguma coisa, quiser fazer uma observação, uma contribuição, deixem aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula ou correção de prova, tá bom? Foi sempre um prazer ajudá-los.